Olá, uma boa noite para você, cuidadora, cuidador de idosos, você que me acompanha aqui na minha página do Facebook. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês e hoje iniciando a semana de prevenção ao adoecimento da cuidadora de idosos. E o nosso assunto será: você está sobrecarregada? Aprenda 4 lições para conseguir ajuda de outras pessoas. E se você está assistindo esse vídeo ao vivo ou se você vai assistir posteriormente, com certeza você está sobrecarregada, com certeza você está cansada. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje, tá certo? Eu já vou colocar aqui embaixo do vídeo a nossa ferramenta 1, que é a ferramenta de suporte social. E eu vou auxiliar você a utilizar essa ferramenta, tá certo? Eu vou colocar logo aqui nas mensagens da publicação, para que você possa baixar, fazer download posteriormente e utilizar essa ferramenta. Eu coloquei ela aqui no meiozinho da tarde, para que as pessoas que tiveram acesso aqui à página pudessem baixar, mas se você não estava aqui, não tem problema nenhum. Você vai poder baixar posteriormente essa ferramenta e vai poder utilizá-la. Uma boa noite para Isabel, que está aqui presente. Isabel, um prazer ter você por aqui. Isabel Calisto. Você é da onde, Isabel? A Marinês também está aqui presente, né, Marinês? Um prazer ter você por aqui. Eu estou olhando aqui para o computador para eu ver o nomezinho de vocês, né? Ver quem está presente aqui comigo nessa live. E hoje o nosso assunto é esse. Vamos começar a trabalhar, então, a prevenção do adoecimento de vocês, né? Do adoecimento da cuidadora. Eu também fui cuidadora de idosos, cuidadora familiar. Já falei aqui no vídeo anterior do meu sogro. Meu sogro faleceu aos 94 anos. E eu sei bem como que é o processo, como que é cansativo e como que às vezes também nós somos resistentes a algumas mudanças. E às vezes por isso a gente também não consegue o auxílio de outras pessoas e nós vamos conversar sobre isso, tá? A Isabel é de Vila Santa Catarina. Legal, Isabel. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Estamos aí um pouquinho distantes, mas próximas aqui pela internet, né, Isabel? Eu tenho aqui a Isabel, a Marinês, deixa eu ver quem mais está presente aqui. Tem mais uma pessoa. A minha mãe está aqui presente também. Muito bom, a mãe acompanhando aqui também o meu trabalho, né? Bom, então é isso, gente. Hoje nós vamos iniciar essa semana de prevenção. Eu vou começar a falar sobre o nosso assunto de hoje. Vocês que estão aqui presentes, quiserem tirar as dúvidas, postar os comentários, eu estou aqui exatamente para te ajudar. Então, é para você ficar super à vontade nesse momento, que é o seu momento. O momento é de você, né? Você que está me assistindo, que é a cuidadora de idosos. A Isabel está me dizendo que ela cuidou da mãe, que teve o fêmur quebrado. E aí é muito complicado, né, Isabel? Porque, assim, quando o idoso ele tem alguma limitação, seja uma limitação física, seja uma limitação mental, é muito difícil, né? E no caso da sua mãe com fratura de fêmur, o que acontece? Ela mentalmente, eu acredito, você não citou nenhum outro tipo de doença, mentalmente ela está bem, ela está lúcida, só que ela fica limitada, né, numa cama. Então, isso é bem complicado, porque você tem que lidar com as suas questões emocionais, né, de ver o seu familiar sofrendo, e com as questões emocionais também do familiar, que às vezes fica depressivo, né, nesse processo, e aí o cuidador tem que estar muito bem fortalecido para poder lidar com essa situação. A Isabel está me falando que a mãe faleceu na cirurgia, né, Isabel? Tem muito tempo já que ela faleceu? Eu acredito que tenha sido bem traumático, né? Porque a gente nunca espera que num processo cirúrgico, quando não é um processo cirúrgico de emergência, a gente nunca espera que o nosso familiar, né? Que esse alguém chegue ao óbito, né? Então, às vezes, o falecimento vem com aquele susto. E realmente é difícil a gente lidar com essa situação. Só o tempo, só a gente cuidando psicologicamente da gente, é que a gente vai conseguindo lidar e vai conseguindo superar essas questões, né? E a Isabel está me falando também que o sogro dela teve Alzheimer, que é também complicadíssimo, né? A mãe teve uma limitação funcional, né? Que foi uma limitação para andar e tal, por conta da fratura de fêmur, acredito. E o sogro com Alzheimer, que já inicia com a questão mental, né, gente, da cognição. É muito difícil cuidar de uma pessoa que tem a doença de Alzheimer. Eu até digo para você que está começando aqui a me assistir no Facebook, que não acompanhou os outros vídeos, acesse lá o meu canal do YouTube,
é youtube.com/mestre Juliana Benevides, porque tem vários vídeos lá falando sobre o assunto, ensinando a cuidar do idoso que tem a doença de Alzheimer. E você pode assistir, eu vou continuar publicando mais vídeos, porque são assuntos infinitos, e o meu objetivo é continuar auxiliando vocês. Lembrando que vocês podem deixar as suas dúvidas também, acerca de outros assuntos que eu não tenha publicado ainda vídeos, que será um prazer para mim publicar e vir aqui também nas lives, no bate-papo ao vivo, para ensinar, para ajudar você, tá certo? Nós vamos iniciar já. E aí, ao longo, né, do nosso, a gente vai batendo um papo aqui, vai batendo uma conversa mesmo, né, para que eu possa te ajudar. A gente vai tirando as dúvidas aí ao longo do vídeo. Bom, o assunto que eu coloquei hoje, gente, o tema é: você está sobrecarregada? E como eu falei no início, quem está assistindo, né, a cuidadora, com certeza deve estar sobrecarregada, ou já passou por isso, ou conhece alguém que esteja nessa função de cuidadora, que esteja cansada, que esteja sobrecarregada. E hoje nós vamos conversar sobre isso, porque eu quero te ensinar algumas formas de lidar e de conseguir a ajuda das pessoas. Mas principalmente o importante é você lidar com a sua mentalidade, com a sua forma de ver as coisas, tá certo? Com a sua forma de ver o problema. Muitas vezes a gente acaba desenvolvendo certas formas de pensar que não facilitam, né? Acabam dificultando a gente conseguir o auxílio de outras pessoas. Então, nós vamos conversar sobre a questão de mentalidade primeiro. De que forma que você vê esse problema, tá? E aí, é importante que você, que é cuidadora, que você perceba principalmente como que você está hoje, né? Qual é o seu estado atual? Provavelmente você está sentindo dor de cabeça, você está sentindo dor de coluna, você está com uma digestão ruim, ou está depressiva, está ansiosa. São coisas que acontecem o tempo inteiro com as cuidadoras, né? Não conseguem dormir porque estão preocupadas o tempo inteiro e não conseguem relaxar, vivem ansiosas. E aí tudo isso reflete no nosso corpo, né? Quando você vive ansiosa, você fica depressiva, você fica agitada, tudo isso vai influenciar na sua saúde. E o que acontece também? Né? Você nem percebe as alterações que vão acontecendo no nosso corpo. Eu já fiz um vídeo anterior aqui falando que é muito comum, eu trabalho na área de saúde já há praticamente 10 anos, é muito comum, infelizmente, você ver o cuidador adoecer e muitas vezes falecer antes dessa pessoa que ele está cuidando, porque ele não se cuida, não cuida da saúde mental e não cuida da saúde física. E às vezes vai se apegando também à função de cuidador e passa a não pedir mais o auxílio de outras pessoas. E nós vamos conversar sobre isso. É super importante que você aprenda, sim, a pedir. Vamos pedir, porque a nossa prioridade é cuidar da nossa saúde, tá certo? Uma boa noite aqui para o Luiz Carlos, que está aqui também presente. Um prazer ter você aqui. E o Leandro também, que está presente aqui na nossa live. Um prazer, Leandro. Bom, então, gente, a gente precisa, você que é cuidadora, a primeira coisa, você precisa ter consciência do seu estado atual, né? Do seu estado atual. Você não está bem. Se você está apresentando esses sintomas que você está falando, você não está bem. Nós temos um problema aí, que é a sua sobrecarga. E o nosso objetivo é resolver o seu problema. Mas para resolver o seu problema, você precisa mudar a sua forma de pensar sobre ele e aprender também a influenciar as pessoas para que essas pessoas possam te ajudar. O que você precisa hoje? Você precisa de tempo livre, não é verdade? Você precisa de tempo livre para cuidar da sua saúde. Então, não importa quem vai te ajudar, também vamos falar sobre isso. Importa é que as pessoas te ajudem, tá certo? Uma boa noite para Maria Helena. Maria Helena conseguiu, que bom, Maria Helena, que você conseguiu estar conosco aqui, agora às 21 horas. Eu acho que realmente foi um horário muito acertado, né? Que vocês têm conseguido entrar aí nesse horário, então eu vou manter o horário das 21 horas. E é um prazer ter você por aqui. Então, gente, hoje eu quero conversar especialmente sobre esse problema, que é a sua sobrecarga, e o nosso foco vai ser conseguir mais tempo livre para você. Então, vamos focar nisso, né? Quando a gente tem um problema, a gente tem três tipos de problema, né? Os problemas quando o nosso controle sobre ele é inexistente. Por exemplo, né? Se você cuida de algum familiar que tem uma demência, que tem uma limitação física, tem uma doença aí progressiva, né? Que vai fazendo com que a saúde dele vai se deteriorando.
esse é um problema que, infelizmente, você não vai conseguir ter influência sobre ele, né? Se o idoso que você cuida tem a doença de Alzheimer, por exemplo, você não vai conseguir ter influência sobre a doença está aí. Então, você vai ter que mudar a sua forma de olhar o problema. Por exemplo, hoje você está na função de cuidadora. Você pode olhar esse problema da sua mãe, por exemplo, do seu pai, do seu esposo, o que for, como uma forma de você se desenvolver, como uma forma de você crescer, como uma forma de você realizar uma missão no mundo. Você vai mudar a sua forma de olhar sobre ele. Mas a gente tem problemas também que nós temos o controle direto sobre ele. E aí nós vamos mudar os nossos hábitos. E nós vamos conversar sobre isso. Temos problemas onde o nosso controle é indireto. E aí nós vamos depender do comportamento das pessoas e nós vamos tentar influenciar essas pessoas. O meu foco na live hoje aqui com vocês é fazer com que você entenda que o seu problema é a sobrecarga, que você precisa de tempo para cuidar da sua saúde e o que você pode fazer em relação a todo esse desafio que você está passando, que é cuidar de um idoso, é você mudar os seus hábitos, mudar a sua forma de ver o problema e também influenciar as outras pessoas para que elas possam te ajudar, tá? Uma boa noite para Marta, uma boa noite para a Cláudia e também para o Gregório Cabral, meu amigo, que também está aqui assistindo e que cuida também de um familiar que tem a doença de Alzheimer. É um prazer ter vocês por aqui também. Então, gente, o nosso foco, nós vamos nos concentrar, o nosso foco em resolver. O nosso foco é a solução do problema. Então, nós vamos buscar formas de você ter mais tempo, de você conseguir auxílio de outras pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, enquanto cuidadora de idosos, você que é cuidadora, que você precisa desapegar desse papel. E você vai me entender pelo exemplo que eu vou te dar. É muito comum, eu vou te dar o exemplo de uma situação, mas são várias que eu tenho no hospital, por exemplo, né? Recentemente, tinha uma idosa no hospital que eu trabalho, ela está sempre internada lá, ela tem doença de Alzheimer também, infelizmente é uma doença que está muito comum em idosos acima de 80 anos, então pelo menos 50% dos idosos têm essa doença. E aí, a filha dessa idosa era a Soraya. Toda semana que eu ia para o plantão uma vez na semana, a Soraya reclamava que só ela que cuidava da mãe, que ela estava cansada. Eu via nos olhos dela, né, aqueles olhos profundos de quem não dormia e sentindo dor na coluna, já com dificuldade, inclusive, para dormir no hospital. E eu sempre conversando com ela, Soraya, mas você não tem ninguém, você não tem uma irmã, não tem ninguém que auxilie? Ah, mas eu não consigo porque minhas irmãs não podem, porque elas não cuidam bem, e sempre tinha alguma desculpa. E aí eu comecei a ter contato também com as irmãs dela. E aí o que eu fui observando? Na verdade, ao longo do tempo, a Soraya foi se apegando. Então, assim, quando as irmãs iam cuidar, por exemplo, essa idosa, a mãe dela morava com ela. Quando as irmãs iam cuidar, ela sempre tinha uma reclamação. Ah, porque quando minha irmã vem, ela traz os filhos. Ah, porque minha irmã veio e ela esqueceu de dar tal medicação. Ah, porque ela não deu banho mamãe direito. E, na verdade, quando eu fui conversar com ela, porque eu observei que tinha muitas desculpas ali também, eu observei que, na verdade, ela já estava muito apegada a esse papel de cuidadora. Então, quando outras pessoas iam exercer a função dela, ela, de certa forma, ela se sentia incomodada com aquilo. Ela queria o auxílio das pessoas, mas, ao mesmo tempo, ela estava apegada, ela não conseguia sair dali. E, muitas vezes, ela achava que se ela saísse de perto da mãe, a mãe ia falecer. E aí eu tive que sentar com ela, conversar, Soraya, de forma nenhuma, se você for para casa descansar, se você for para sua igreja que você gosta, se você for fazer sua atividade física, de forma nenhuma vai perder todos esses anos que você está cuidando da sua mãe. De forma nenhuma vai perder o valor do que você tem feito por ela. E outra, ela está dentro do hospital, se ela está em casa, está com uma irmã sua, ou o que for, ela está sendo cuidada também. Então, você precisa cuidar da sua saúde. E aí, enfim, ela chorou e aquela coisa toda e começou a abrir mais espaço para as outras pessoas. Então, você tem que observar também se ao longo desse processo de cuidado, se você não está se apegando demais e achando que só você pode cuidar desse idoso. Quem leu o meu e-book sabe que eu falei muito sobre isso também, tá? O meu e-book gratuito, quem não tem, pode deixar o e-mail aqui embaixo que eu vou enviar.
Muitas vezes, claro, se você é a cuidadora principal e uma outra pessoa vai te ajudar, pode ser que realmente ela ainda não saiba cuidar, ou que ela desenvolva uma forma própria de cuidar desse idoso. E você precisa estar aberta para isso, porque a pessoa não precisa fazer exatamente como você faz, entende? E muitas vezes vai depender de você também auxiliar essa pessoa aos poucos, ter paciência. Às vezes nós temos mais habilidade para realizar determinadas coisas e as outras pessoas vão demorar mais um tempo para fazer. Então, a gente ter paciência para ajudar. Agora, o que a gente não pode é excluir as ajudas e ficar sozinha, porque aí a nossa saúde vai se deteriorar, a sua saúde vai piorar cada vez mais. Então, tome cuidado com isso. Outra coisa é a questão da flexibilidade também. Às vezes, alguém oferece a você para cuidar desse idoso, dessa idosa, sei lá, 1 hora por dia. É uma vez na semana, uma tarde de quarta-feira, por exemplo. E aí você às vezes, poxa, mas é tão pouco, fulano é minha irmã, eu fico o dia inteiro com mamãe, eu moro com mamãe e a minha irmã só quer oferecer uma tarde dela. Sim, mas nessa tarde você pode fazer alguma atividade. Porque se você se prender, né, e você achar que as pessoas têm que ter a mesma disponibilidade que você tem, você vai ficando sozinha. Porque às vezes o carinho que você tem, todo esse amor, toda essa dedicação, toda essa disponibilidade de tempo, o outro não vai ter. E não adianta você bater na tecla, você reclamar, porque você não vai convencer. Então, o que você tem que fazer é aceitar qualquer ajuda. E pode ser ajuda dos seus familiares, de repente pode ser ajuda de um irmão de igreja, pode ser ajuda de um vizinho. Qualquer tempo que você conseguir, seja flexível e aceite. É muito também comum no hospital isso, o cuidador que fica lá 24 horas. E às vezes vem algum irmão de igreja, vem algum vizinho que oferece para ficar uma tarde ou uma manhã. E às vezes o cuidador fala assim, mas eu já estava aqui desde ontem, já dei banho, agora o que eu vou fazer em casa à tarde? Você vai para casa dormir, você vai caminhar, você vai assistir televisão, você vai entrar no WhatsApp, não importa, mas você vai sair daquele ambiente hospitalar, você vai sair da sua casa um pouco, vai na casa da vizinha conversar, liga para alguém, vai na igreja, vai na praia, saia e aceite ajuda. Seja flexível, mesmo que a ajuda seja pequena, não tem problema. Aceite ajuda. É também muito importante que você desenvolva a sua independência emocional, tá? No exemplo que eu citei anteriormente, dessa filha dessa paciente lá do hospital, o que acontecia? Ela já tinha cuidado muitos anos dessa idosa, e aí essa idosa já está mais para uma fase final da doença, e aí às vezes ela acredita assim que se nesse momento, para ela é como se ela fosse abandonar, vocês entendem? Sair um pouco e cuidar um pouco da saúde dela, era como se ela estivesse abandonando aquela idosa ao final da vida, e eu sentia nela assim, uma dependência do reconhecimento das pessoas, sabe? E a gente, enquanto cuidadora, a gente tem que saber o valor do que a gente faz. Você está cuidando, você sabe da sua dedicação e você não precisa da aprovação, do reconhecimento de ninguém. Porque às vezes o cuidador pensa assim, mas eu não vou caminhar, porque aí alguém vai falar, poxa, a mãe dela está aqui doente, ela está indo caminhar, ou ela está indo dançar, ou ela está indo na academia, né? Como se ela não tivesse amor. Não dependa da aprovação dos outros. Você sabe o valor dessa atividade que você faz, tá certo? Uma boa noite para Janaína também e para Raimunda, que está aqui presente. E uma outra coisa que eu queria falar com vocês também, já partindo, agora nós vamos partir para essas 4 lições, 4 passos para você conseguir a ajuda de outras pessoas. Uma outra coisa que é importante você refletir é se você já não se acostumou em estar sofrendo, em estar cansada. Eu sei que eu estou falando isso para você, muitas vezes você vai falar assim, Juliana, você tá doida, ninguém se acostuma em ficar cansada, ninguém se acostuma em estar sobrecarregada, mas às vezes a gente se acostuma sim, a gente cansa de pedir ajuda das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas negam ajuda e aí a gente às vezes acaba aceitando a situação, acreditando também que quem cuida de idosos fica doente mesmo, quem cuida de idosos fica depressivo, fica ansioso mesmo, e a gente acaba aceitando a situação que a gente está. Não aceite, tá? É super possível você cuidar de alguém, mesmo que seja na maior parte do seu tempo, e você também cuidar da sua saúde, porque você merece cuidar da sua saúde, e ninguém consegue cuidar do outro estando mal. Você precisa cuidar de você e se conscientizar disso, tá? E entender que você merece sim descanso, você merece cuidar de você e sempre ter uma postura ativa em relação a pedir ajuda das outras pessoas. E nós vamos conversar sobre isso agora, sobre os 4 passos para você conseguir a ajuda das pessoas. Então, voltando lá no início, eu falei para vocês
que a gente tem problemas sobre os quais a gente tem controle, e aí a gente muda as nossas atitudes, problemas sobre os quais a gente depende também do outro, e a gente vai tentar influenciar as pessoas, e problemas sobre os quais nós não temos controle. Então, a reflexão que eu fiz anteriormente com vocês é sobre mudanças de hábitos e de pensamentos que você, enquanto cuidadora, vai fazer. E agora nós vamos conversar como você influenciar outras pessoas para te ajudar. O primeiro passo é você fazer um levantamento das pessoas que realmente podem te ajudar. Muitas vezes a gente se prende assim, por exemplo, eu cuido da minha mãe e eu tenho tantas irmãs e eu quero que fulana venha me ajudar em tal dia, em tal hora. E que seja fulana. E não adianta, assim, a gente tem que fazer um levantamento das pessoas que realmente podem ajudar. E aí vocês vão rir pra caramba, porque eu falo assim, que é você fazer trabalho de fofoqueiro. O que é você fazer trabalho de fofoqueira? É você olhar entre os seus amigos, entre os seus vizinhos, entre os seus familiares, a real disponibilidade de tempo deles, para você conseguir se adequar e pedir ajuda naquele tempo que eles têm disponível. Por exemplo, né? Se você tem uma irmã que vai à missa, que vai ao culto domingo à noite, não adianta você pedir para ela ficar com sua mãe, com seu pai, enfim, no domingo à noite, que ela não vai ficar. Então, você vai fazer um trabalho de fofoqueira para ver os dias e os horários livres que essa pessoa tem. Eu vou dizer para você por que isso é importante. Quando você descobre a real disponibilidade dessa pessoa, você vai pedir, você diz para ela assim, por exemplo, você descobre que às quartas-feiras essa pessoa está de folga do trabalho. E aí você pede o auxílio dela justamente nesse dia, essa pessoa vai ter mais dificuldade para negar ajuda para você. Então, quando você faz esse levantamento, você pode fazer com os seus vizinhos também, você não precisa ter vergonha. Às vezes, nós achamos que nós estamos sozinhos no mundo, mas nós não estamos. Eu vou dar outro exemplo para vocês. Eu morava em outro município, morava em Campos, cuidava do meu sogro, como eu falei para vocês, de 94 anos, e cuidava também do meu esposo, que também faleceu de câncer. E eu não tinha família nessa cidade. E aí eu achava que eu estava sozinha, eu fiquei longos anos cuidando deles sozinha. Quando chegou na fase mais avançada da doença dos dois, e eu percebi que eu não estava mais conseguindo dar conta, eu comecei a me abrir para pedir ajuda. E vocês não vão acreditar quais eram as pessoas que me ajudavam. Os idosos do meu trabalho. Os idosos do meu trabalho que se revezavam para quando eu tinha que levar meu sogro para o hospital, por exemplo, o meu esposo para a radioterapia, eles me ajudavam com a minha filha. Então, assim, às vezes você não tem família para te ajudar, mas você tem amigos, você tem vizinhos, você tem colegas de igreja, você tem colegas do trabalho que podem oferecer ajuda e a gente tem que pedir vergonha, perder a vergonha e pedir dentro da disponibilidade que as pessoas têm, é claro, né? Então, você tem que fazer um levantamento. Eu coloquei aqui embaixo, deixa eu colocar aqui novamente, gente. A imagem, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Eu não estou conseguindo, mas anteriormente eu coloquei a imagem de uma ferramenta, que é a ferramenta de suporte social, que é onde você vai fazer o levantamento dessas pessoas. Você vai colocar ali pelo menos umas 5 pessoas que você conhece, entre seus vizinhos, amigos, familiares, que você acha que podem te ajudar. E aí você vai fazer aquele trabalho de fofoqueira que eu falei. Vai ver a disponibilidade que essas pessoas têm, você vai escrever ali naquele quadro, ó, descobrir quarta-feira de manhã ou quinta tarde, essa pessoa tem disponibilidade. Você vai colocando um X ali. E aí, o próximo passo para você vai ser justamente você pedir a essas pessoas de forma clara, de forma específica. Por exemplo, né? Você descobriu que na quarta-feira essa pessoa está livre. E aí você vai, quando você for pedir, você já vai pedir na quarta-feira, fulano, quarta-feira vou ao médico, enfim, vou fazer outra atividade. Tal hora você pode me ajudar, você pode ficar aqui com a mamãe, ou com o papai, ou com o que for, porque você já sabe que a pessoa tem disponibilidade naquele dia, tá? Muitas vezes também as pessoas não têm disponibilidade de tempo, mas têm disponibilidade financeira, tá? Eu vou dar outro exemplo para vocês também. Recentemente, meu pai ficou internado, ficou 3 meses em um hospital, e aí ficava eu e minha irmã ali se revezando para cuidar do meu pai. Até que chegou em determinado momento, o que a gente fez? Nós fizemos um levantamento de quanto que os cuidadores cobrariam. Nós fizemos uma lista das pessoas da família que nós sabíamos que possivelmente teriam condições financeiras de ajudar. Nós dividimos o valor e nós fomos lá no grupo do WhatsApp e pedimos a cada um, ó,
a gente precisa de tanto, R$50 por semana de cada um. E fica muito mais fácil, porque às vezes as pessoas acham que você vai pedir uma coisa absurda. Que você vai pedir para ficar uma semana com seu pai ou com sua mãe, ou com seu esposo. Ou que você vai pedir para ficar o dia inteiro, que você vai pedir um valor muito alto para ajudar. E muitas vezes quando você pede de forma clara, né, de forma específica o que você precisa, né, baseando ali naquele levantamento que você fez das condições da pessoa e da disponibilidade, ela vai ter mais possibilidade de te ajudar, tá? Um outro passo também importante é você auxiliar e mostrar um valor para essa atividade, para esse auxílio que a pessoa está te dando. Hoje em dia a gente utiliza muitas redes sociais, por exemplo, tem pessoas que até para elas ajudarem, elas precisam de aprovação social, infelizmente. Então, quando ela te ajuda, você pega uma foto, você posta ali no Facebook agradecendo, aquilo para a pessoa já é uma sensação de satisfação, uma sensação de aprovação social, e ela vai ficar muito mais disponível para te ajudar novamente. Então, é importante você enaltecer o ego dessa pessoa, você agradecer, mesmo que seja uma irmã sua, enfim, que seja um parente, que a gente saiba que, na verdade, é uma obrigação para essa pessoa ajudar, você vai agradecer, a pessoa vai ficar feliz porque você agradeceu, você vai enaltecer o ego dessa pessoa. Poxa, mamãe ficou tão bem quando você estava aqui, mamãe ficou tão feliz. Poste uma fotinho nas redes sociais agradecendo porque ela ficou com sua mãe, né? Dá um agrado para essa pessoa. Porque o que acontece, gente? O foco é você conseguir tempo para você, não importa, né? A gente vai utilizar vários meios para isso, né? Por mais que você ache que você não tem que agradecer e que, poxa, você que fica a semana inteira com sua mãe, aí alguém vai lá e fica um dia só na semana e você vai para a rede social postar. Sim, se for uma forma de conseguir auxílio dessa pessoa, vamos fazer. O que importa é você conseguir tempo para cuidar da sua saúde, tá? E aí um outro passo é você demonstrar convicção. Isso tem muito a ver com o que eu estava falando com vocês aqui anteriormente, né? Muitas vezes você pede ajuda já achando que as pessoas não vão te ajudar. Você já vem com aquela postura já de quem vai receber um não, e as pessoas dão um não mesmo, porque elas sabem que na verdade você está pronta para receber um não. Quando você faz esse levantamento, você vai com convicção, fulano, preciso que você fique nesse dia, nesse horário, porque você já sabe que essa pessoa tem disponibilidade e você mostra para aquela pessoa que aquilo tem um valor para ela, fazendo o que eu falei, seja postando nas redes sociais, seja agradecendo, seja elogiando, né, o cuidado, o tempo que ela ficou ali. Você pedindo com convicção, você tem muito mais possibilidade de você conseguir o auxílio dessa pessoa. Então, voltando, gente, os 4 passos, né? Primeiro, né, você precisa cuidar da sua forma de pensar, você precisa desapegar, você precisa aprender que as pessoas não vão cuidar da mesma forma que você cuida, não vão fazer do mesmo jeito que você faz. Às vezes você tem que ter flexibilidade, sim, mesmo que seja 1 hora, 2 horas, é uma vez na semana que essa pessoa queira te ajudar, se ofereça para te ajudar, não tem problema, aceite, porque qualquer tempo que você conseguir para cuidar da sua saúde é importante. Não importa o que você vai fazer, se você vai caminhar, se você vai na casa de alguém, o que importa é que você tenha um tempo para cuidar da sua saúde. Então, aceite, seja flexível, não se acomode também, peça ajuda, não tenha vergonha, que seja ajuda dos vizinhos, que seja ajuda de um amigo, porque se você não fizer isso, é importante você focar na sua saúde. Se você não fizer, você vai adoecer. E vou ser bem sincera, é muito provável que infelizmente você adoeça, que às vezes você até faleça antes desse idoso que você cuida. Então, assim, não tenha orgulho. Se abra e peça ajuda sim, tá? E aí você mudando o seu pensamento, mudando os seus hábitos, o que você vai fazer? Vai buscar influenciar as outras pessoas, nesses passos que eu te falei, fazendo levantamento das pessoas que podem te ajudar. Às vezes você pede alguém que naquele momento, naquele dia, ela faz uma coisa que é muito importante para ela, não adianta você bater o pé que ela não vai te ajudar. Então, vamos ter flexibilidade. Feito esse levantamento, vai pedir de forma clara para essa pessoa o dia que você precisa, a hora que você precisa, ou o valor que você precisa. Faz uma lista das pessoas da sua família e coloque ali o valor que, se cada um ajudar, o quanto vai ficar para cada um, para você ter um cuidador no sábado, por exemplo, ter um cuidador no domingo, ou para passar uma noite com esse idoso, ou um dia. Seja bem claro, ajude a pessoa, demonstre o valor no que a pessoa está fazendo, agradeça sempre. Não critique. Muitas vezes o cuidador fica criticando, alguém vai lá fazer alguma coisa, vai tentar ajudar, você fica criticando porque a pessoa não fez como você faz, e se você faz isso, a pessoa vai só se afastando, porque ela vai achando que o que ela está fazendo é inútil. Então, o que a gente tem que fazer é buscar
trazer as pessoas para perto da gente. E se ela não acertou agora, a gente vai auxiliar. Nem que 10 vezes você repita qual é o procedimento, qual o remédio que tem que dar, em que horário que tem que dar, mas não desista, tá? E o quarto passo é pedir com convicção sempre, né? A Maria Helena está dizendo aqui para mim, deixa eu ver, Maria Helena, que ela agora está aprendendo, né? Tem sábado que ela pede o dia para ela. Exatamente. Deixa eu puxar os comentários aqui, gente. A gente tem que aprender a pedir, porque a gente se acostuma. Você se acostuma a ficar 5, 10 anos cuidando, chega um ponto que você não quer pedir mais ajuda de ninguém. Que você acaba se acomodando. E isso é ruim para você. Não adianta a gente ter orgulho. A gente tem que pedir mesmo, né? A Isabel colocou aqui para mim que ela trabalhou cuidando de uma senhora no hospital, que era 12 horas e não tinha hora de almoço, folga uma vez na semana, né? E que ela, enfim, quando ela precisou fazer a hora de almoço, que ela foi dispensada. E aí já vem questão trabalhista também, né? A Isabel, ela é cuidadora formal, né? Cuidadora profissional. E tem questões trabalhistas também. Hoje em dia, infelizmente, né? A lei que regulamenta o trabalho do cuidador formal, ela ainda está em aprovação. Hoje ela se encontra no Senado Federal. Mas já estamos caminhando aí a passos largos. Se você é cuidadora formal, é importante que entre aí nessa luta também. Vamos pressionar, né, esses políticos para que eles aprovem logo a regulação. Mas ainda assim, hoje o que regula o trabalho do cuidador formal é a lei do empregado doméstico, que estabelece aí 44 horas semanais, enfim, com horas de almoço. Então, é importante que você esteja atenta para essa legislação também. Então, gente, se vocês têm dúvidas e comentários, podem colocar aqui embaixo, que eu vou lendo também. A Cristiane colocou que é muito difícil conseguir as pessoas quererem ajudar. É difícil sim, Cristiane, não é fácil, mas a gente consegue simplificar esse processo, né? Utilizando alguns passos como esses que eu falei, ou a gente vai utilizando a nossa criatividade também. Que a gente não pode desistir e nem escolher. Às vezes eu percebo muito isso, né? A gente quer ir pela questão da obrigação, né? Fulano tem que ajudar. Fulano deveria ficar aqui, enfim, o dia inteiro. Fulano deveria dividir a semana comigo. Não adianta ir por obrigação. Infelizmente, eu também sou assistente social. E aí eu já lidei muito com a seguinte questão. Às vezes, o familiar briga, vai para o conselho do idoso, vai para a justiça. É importante, até principalmente na questão financeira, né? Que você que é familiar, que tem outros irmãos, que você faça isso. Mas muitas vezes não vai ajudar muita coisa. Então, o legal é você conseguir realmente influenciar essa pessoa aos poucos, sem brigar, sem discutir, fazer com que essa pessoa perceba valor na atividade que ela está realizando. E às vezes, se você já pede logo para ela ficar, sei lá, dividir a semana de cuidado com você, essa pessoa não vai aceitar. Mas se você aos poucos for flexível, deixar que ela fique uma tarde, provavelmente daqui a um tempo ela vai ficar um dia. Daqui a um tempo ela vai tomando gosto por essa atividade também e vai ficando mais algum tempo. Mas é importante que a gente tenha paciência. E é muito difícil a gente ter paciência também com as pessoas e entender que nem sempre as pessoas têm essa disponibilidade que a gente tem, né? E, infelizmente, não adianta ter julgamento, né? O importante é a gente conseguir formas de ter auxílio dos outros, né? Uma boa tarde para a Sônia, uma boa tarde para a Beatriz também, que entraram agora. Posteriormente, vocês podem assistir o vídeo novamente, que vai ficar aqui disponível na página do Facebook. Também vou publicar lá no YouTube. Bom, então é isso, gente. Tudo que eu falei aqui com vocês parecem coisas simples, né? A gente está acostumado tanto tempo a cuidar. Provavelmente vocês que estão aqui já cuidam há muito tempo. E às vezes a gente acha que a gente não vai conseguir mais auxílio de ninguém. E eu tenho certeza, se eu proponho para vocês, coloquem em prática o que eu estou falando. Vocês vão voltar aqui na minha página do Facebook quando eu terminar a live. Tem uma imagem da ferramenta suporte do cuidador. Vocês vão rabiscar lá naquela ferramenta o nome dos vizinhos, dos amigos, dos familiares que provavelmente podem ajudar. Vão fazer, sim, aquele trabalho fofoqueiro, descobrir os dias que essas pessoas têm disponíveis aí de folga. E vão pedir ajuda exatamente naqueles dias. Não importa agora se você já tem uma atividade para fazer ou não. Você vai pedir ajuda, essa pessoa aceitou?
vaza, vai fazer alguma coisa da sua vida. Vai pra praia, vai pro cinema, vai pro shopping, vai andar, vai caminhar, vai dançar, vai na casa da amiga, vai na igreja, sai. E aos poucos você vai agendando atividades para você. E na quarta-feira nós vamos conversar sobre isso, inclusive sobre a questão da sua saúde, tá? Você, principalmente que é mulher, às vezes a cuidadora não procura um ginecologista, tá? Não procura um médico, é importante você se cuidar. Tivemos aí, estamos, né, no mês aí de conscientização também sobre o câncer de mama. Então, é importante você se cuidar. Nós vamos conversar sobre atividades prioritárias que você, que é cuidadora, tem que fazer na quarta-feira, às 21 horas. Uma boa noite para Socorro, uma boa noite para Marta também, que está assistindo. Bom, meninas, então é isso. Eu queria que vocês colocassem aqui embaixo como que vocês estão nesse atual momento. Eu quero que vocês testem esses 4 passos que eu te falei. E eu convido vocês também a mandarem mensagem no meu privado aqui na página, não tem problema nenhum. Vocês vão fazer o teste, vão enviar mensagem para mim, pode ser aqui nos comentários ou pode ser também no meu privado, me falando como que tem sido a experiência de vocês, tá certo? E quarta-feira eu aguardo vocês aqui às 21 horas para o nosso próximo bate-papo. Nós vamos eleger prioridades para a sua vida, para você cuidar da sua saúde. Mas primeiro é importante o quê? Você conseguir pessoas que possam ficar com esse idoso em algum momento do dia para que você possa se cuidar. Então é isso que você vai começar a fazer a partir de hoje, tá certo? Beatriz, um prazer te conhecer também, um prazer para as meninas que vêm conversando comigo aqui por mensagem. É um prazer, sempre respondo, sempre estou disponível para conversar com vocês. Vocês podem ficar à vontade para enviar dúvidas, para enviar comentários, para enviar sugestão de temas, tá bom? Beatriz está me dizendo que ela está com crise de fibromialgia. Beatriz, tem que ter cuidado também, porque se você é cuidadora e também está depressiva, isso também influencia na fibromialgia. Uma coisa influencia na outra, a gente já sabe, né? Quem tem depressão tem mais possibilidade de desenvolver a fibromialgia e quem tem fibromialgia tem mais facilidade de desenvolver depressão. Então é muito importante cuidar da questão emocional, cuidar da alimentação também. Uma boa noite para Maria. Maria chegou aqui no finalzinho. Maria, grande prazer ter você aqui. Você acordou agora, né? Maria lá de Portugal. Nós temos uma diferença grande aí de fuso horário, né, Maria? Mas é um prazer ter você por aqui. Depois você retorna o vídeo que a gente está terminando. Deixe seus comentários também, tá bom, Maria? Gente, olha, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Peço que vocês deixem os seus comentários, tá? Se o vídeo ajudou vocês. Claro que vocês só vão sentir que esse vídeo ajudou depois que vocês realmente colocarem em prática as dicas, tá? A Cristiane está colocando aqui que ela cuida do esposo dela, né? E da filha, graças a Deus, né? Tem os momentos de sair, de distrair, faz terapia, senão já teria surtado. Exatamente, Cristiane. Se não se cuidar, surta e surta mesmo. Ou desenvolve uma depressão, uma crise de ansiedade, crise de pânico, ou do ponto de vista da saúde também. Lembrando que quem não faz atividade, que quem não cuida da saúde mental, tem mais possibilidade de desenvolver várias doenças, tá? Não só doença de Alzheimer, mas câncer também. Vou conversar com vocês sobre câncer, que, aliás, é uma área de especialização minha. Fiz o meu mestrado discutindo câncer, discutindo o final de vida de idosos com câncer. Nós vamos conversar sobre isso, especialmente com você que é cuidadora. Cuide da sua saúde emocional para que futuramente você não esteja desenvolvendo câncer ou desenvolvendo outras doenças, tá certo? Então é isso, gente. Olha, um prazer estar aqui com vocês. Deixe os comentários, deixe as dúvidas. Exercitem esses passos que eu falei para vocês. Reflitam sobre o que eu conversei no início do vídeo. Sei que é duro dizer que às vezes a gente se apega, que às vezes a gente se acomoda, mas reflitam, testem, façam essas tarefas que eu falei e podem mandar mensagem para mim no privado que nós vamos conversando sobre esse assunto, tá certo? Forte abraço para vocês, então. Quarta-feira eu aguardo vocês aqui às 21 horas, tá bom? O nosso bate-papo, nós vamos conversar sobre a agenda da cuidadora de idosos. Também vou deixar a imagem da agenda de cuidadora para vocês imprimirem. E hoje é só retornar aqui na página que vocês vão imprimir essa ferramenta de suporte social, onde vocês vão colocar o telefone das pessoas e os dias que elas estão disponíveis. E a partir daí, vocês vão organizar a agenda na qual vocês vão colocar as atividades para cuidar da saúde de vocês, tá bom? Não aceito negativas, tem que cuidar, tem que realizar as tarefas, tem que cuidar da saúde, porque eu quero vocês bem. Forte abraço aí para Lu Pereira, que também entrou no finalzinho, para Nilzileia, a gente tem batido um papo aí no privado.
E é isso, gente. Uma boa noite para vocês. A gente se vê e vamos conversando. Fiquem bem, tá certo? Até o próximo vídeo.